Veja Roma não como cartão postal, mas como um organismo gigante, ruas pulsando, ordens que dobravam continentes, águias que ditavam o destino de milhões. Agora imagine o mesmo colosso respirando fumaça, portas arrombadas, ouro arrastado no escuro e um silêncio que pesa mais que mármore. Se essa imagem te inquieta, deixe o like e inscreva-se agora, porque nos próximos minutos vou abrir o cofre da queda de Roma sem rodeios. Vou mostrar por que os bárbaros não foram o começo do fim, mas o último golpe de uma doença iniciada no auge. Você vai ver como decisões erradas, traições internas e uma economia viciada cerraram dia após dia as colunas do império. Fique comigo. Cada parte termina com uma pergunta que empurra você para a próxima. E no final, uma resposta que muda a forma como você enxerga qualquer poder, pronto para encarar onde Roma realmente começou a morrer. No século I, Roma parecia eterna. Sob Augusto, Vespasiano e Trajano, o império se expandiu como nunca. Do deserto, da Arábia até os bosques da Bretanha, das margens do Reno ao coração da Mesopotâmia. Um território de quase 5 milhões de km², abrigando mais de 60 milhões de pessoas. Um em cada 4 habitantes do planeta vivia sob as águias romanas. Estradas pavimentadas conectavam províncias distantes, aquedutos levavam água a regiões secas, moedas e leis unificavam povos diferentes. O comércio florescia e a Pax Romana parecia um milagre político. Quem olhava de fora via ordem, poder e prosperidade. Mas, dentro dessa fachada imponente, já surgiam fissuras. O império era grande demais, dependia de conquistas constantes para sustentar sua máquina. E quando o avanço territorial parou, a engrenagem começou a ranger. Era um gigante de pedra por fora, mas com rachaduras invisíveis por dentro. Pergunta inevitável: como algo tão sólido podia começar a se corroer em silêncio? A riqueza de Roma se erguia sobre um alicerce instável: o trabalho escravo. Cada conquista trazia milhares de prisioneiros que sustentavam latifúndios, construíam cidades e alimentavam o império. Mas quando as campanhas militares diminuíram, o fluxo de escravos rareou. Sem essa mão de obra barata, a produção agrícola e industrial entrou em crise. Para compensar, o Estado elevou impostos, sobrecarregando artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Muitos perderam suas terras, outros simplesmente as abandonaram em desespero. O resultado foi a migração de famílias inteiras em busca de proteção junto a grandes senhores de terras, sementes do que séculos depois seria chamado de feudalismo. O império, que deveria garantir segurança, passou a ser visto como ameaça. Cobrava demais e oferecia pouco. Assim, Roma, que parecia um colosso inabalável, começava a ruir de dentro para fora, corroída não por exércitos estrangeiros, mas por seu próprio sistema. E surge a pergunta: o que acontece quando a maior potência da Terra deixa de alimentar sua própria máquina? A partir dos séculos Uns, Roma começou a sentir fome não de pão, mas de moeda. As rotas comerciais que antes levavam especiarias da Índia, marfim da África e metais da Europa foram quebradas por guerras, piratas e instabilidade nas fronteiras. Sem conquistas, sem tributos constantes e sem fluxo de escravos, o caixa do império se esvaziava. Para manter exércitos e obras públicas, o Estado adulterou suas moedas. Menos ouro, menos prata, mais cobre. A confiança evaporou, a inflação explodiu. Um saco de trigo dobrava de preço em semanas. A população livre empobrecia enquanto a máquina estatal engolia mais do que podia sustentar. Muitos romanos já não viam sentido em lutar para manter o sistema. Entregavam-se à dependência de grandes proprietários em troca de proteção contra cobradores, bandidos e até soldados romanos. Roma parecia sufocar em sua própria grandeza, e diante dessa asfixia econômica,
uma pergunta inquietante ecoava: como manter um império quando o próprio dinheiro deixa de ter valor? No ano 235 d.C., o império mergulhou em um abismo político que os próprios historiadores chamaram de anarquia militar. Em apenas 49 anos, mais de 20 imperadores se sucederam, quase todos assassinados, depostos ou mortos em combate. Generais eram proclamados imperadores por suas tropas e legiões inteiras se enfrentavam em guerras civis. Província contra província, romano contra romano. O inimigo já não estava apenas nas fronteiras, mas dentro de casa. Enquanto generais disputavam o trono como se fosse um troféu de guerra, as defesas externas se esvaziavam. Povos germânicos atravessavam o Reno, sármatas invadiam a Panônia e bandos armados saqueavam cidades inteiras. O historiador Zósimo escreveu que Roma parecia devorar a si mesma, e não exagerava. O poder deixou de ser símbolo de ordem e virou espólio. Era a transformação da águia imperial em presa de rapina. Pergunta inevitável: como resistir a invasores quando o maior inimigo era o próprio império? Em 285 d.C., o imperador Diocleciano tomou uma decisão drástica: dividir Roma em duas metades. Nascia a tetrarquia, com 2 Augustos e 2 Césares governando partes distintas do império. A lógica era administrativa. Cada lado cuidaria de suas próprias crises, exércitos e fronteiras. Mas na prática, Roma deixava de ser um corpo único. O Oriente, com cidades fortificadas, comércio vibrante e rotas mais seguras, prosperava. Já o Ocidente, com capitais móveis em Milão e Ravenna, enfrentava colheitas instáveis, crises demográficas e invasões incessantes. A própria Roma, que já não era o centro político, tornava-se apenas um símbolo esvaziado. A divisão trouxe eficiência imediata, mas cavou uma fratura irreversível. 2 Romas, 2 destinos. Enquanto o Oriente ganhava fôlego, o Ocidente se afundava. A pergunta era clara: quando o coração de um império se parte em 2, como manter viva a alma que os unia? Para os romanos, bárbaro era apenas um rótulo. Todos que falavam línguas estranhas, não seguiam suas leis e viviam além das fronteiras eram classificados assim. Mas essa palavra escondia mais do que revelava. Os chamados bárbaros eram povos diversos, com culturas, religiões e estratégias próprias. Entre eles, os visigodos e ostrogodos, já integrados como soldados federados. Os vândalos, que formaram uma poderosa frota no norte da África. Os francos e saxões, que avançavam pelo Reno. E, acima de todos, no imaginário romano, os hunos, vindos das estepes da Ásia Central, rápidos, violentos, imprevisíveis. Muitos desses povos não buscavam destruir Roma, mas sim entrar nela. Terras férteis, segurança, status. O problema era a arrogância romana, que tratava esses aliados com desconfiança e desprezo. Essa tensão latente cedo ou tarde explodiria, e a pergunta que pairava no ar era: quando os portões se abrissem de verdade, Roma estaria pronta para recebê-los ou para ser devorada por eles? No ano 378 d.C., os visigodos, cansados de abusos e fome após buscarem refúgio dentro do império, se rebelaram. O imperador valente, confiante demais, decidiu enfrentá-los sem esperar reforços. O resultado foi uma das piores derrotas da história romana: a Batalha de Adrianópolis. 2/3 do exército imperial foram aniquilados, e o próprio valente morreu no campo, sem sequer ter seu corpo encontrado. Pela primeira vez, ficou claro que Roma não era invencível e que os bárbaros podiam derrotar legiões inteiras em combate aberto. A derrota não foi apenas militar, foi psicológica. Mostrou ao mundo que Roma podia sangrar, e sangrava muito. A partir dali, os chamados bárbaros deixaram de ser meros coadjuvantes da história para se tornarem protagonistas. Mas uma pergunta assombrava o império:
Se um povo antes subestimado podia humilhar Roma, o que aconteceria quando chegasse alguém ainda mais feroz? Quando Roma ainda tentava se recuperar dos godos e vândalos, surgiu um nome que transformou o pesadelo em realidade: Átila, o Huno. No ano 434 d.C., ele unificou tribos nômades das estepes e moldou-as em uma máquina de guerra implacável. Montados em cavalos ágeis, armados com arcos capazes de perfurar armaduras, seus guerreiros atacavam com brutalidade fulminante. Átila não era apenas general, era estrategista, político e mestre da intimidação. Negociava tributos com Roma quando queria, destruía cidades inteiras quando lhe convinha. Avançou pelos Balcãs, ameaçou Constantinopla, devastou aldeias e, em 451, lançou sua campanha mais ousada: a invasão da Byzantium Gália. No campo dos Cataláunicos, foi contido por uma improvável aliança entre romanos e visigodos, mas voltou no ano seguinte, invadindo a Itália. Roma tremeu diante dele. Foi preciso a intervenção direta do Papa Leão I, em um encontro envolto em mistério, para que Átila recuasse. Mas a lição já estava gravada. Se até os romanos chamaram-no de flagelo de Deus, que esperança restava ao império? No ano 410 d.C., os visigodos de Alarico saquearam Roma pela primeira vez em quase 8 séculos. 45 anos depois, os vândalos repetiram a cena com ainda mais precisão, levando ouro, prata e até relíquias sagradas. O mito da invencibilidade romana estava destruído. E então veio o golpe final. Em 476 d.C., o jovem Rômulo Augustulo, último imperador do Ocidente, foi deposto por Odoacro. Não houve batalha heróica, nem resistência épica, apenas silêncio. O maior império do mundo ocidental se dissolveu, corroído por dentro antes mesmo de ser derrubado por fora. Mas Roma não morreu por completo. Suas leis, sua língua, sua arquitetura e até sua fé atravessaram os séculos, moldando reinos, igrejas e nações. Roma caiu, mas também renasceu em cada pedra de catedrais, em cada palavra das línguas românicas, em cada eco da civilização ocidental. Hoje, a lição permanece. Todo império que parece eterno já carrega dentro de si as sementes do próprio fim. E você, acredita que vivemos algo semelhante em nossos dias? Se essa história mexeu com você, deixe o like, inscreva-se e comente qual foi o momento em que Roma realmente caiu, na sua visão.